Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso pequeno espaço virtual de reflexões espirituais. Hoje vamos abordar de forma sucinta o tema Amai-vos uns aos outros. Estas breves reflexões têm o objetivo de anunciar ao nosso intelecto a premente necessidade de despertarmos nos nossos corações o desejo de iniciar essa jornada rumo a esse amor divino, que é puro, incondicional e universal. O que vem a ser o amor puro, incondicional e universal? Por pureza, devemos entender que esse amor proposto pelo Cristo tem existência própria, existência esta absolutamente desvinculada de quaisquer outros tipos de sentimentos. Não podemos imaginar esse amor atrelado a outros sentimentos, tais como a paixão, o ciúme, o apego, a vaidade, o orgulho ou o egoísmo. O amor puro é simplesmente o amor pelo amor. A segunda característica do amor proposto pelo nosso irmão maior é a incondicionalidade. Amor incondicional é aquele exercitável sem nenhuma exigência ou contrapartida. É o amor direcionado a determinado ser, sem esperar nada em troca. Podemos resumir o que vem a ser o amor incondicional com uma única frase, tendo em vista que quando amamos de forma incondicional, podemos perfeitamente dizer: amo porque amo, e nada mais. A última característica desse amor é a universalidade. Amor universal é amor abrangente, é amor erga omnes, ou seja, é aquele amor exercitável em relação a todos os seres, abstraindo-nos dos nossos preconceitos e das nossas preferências, não importando o grau de proximidade ou de afinidade que temos com os nossos irmãos. Amarmos-nos uns aos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Amar de forma pura, incondicional e universal. Penso que esta missão é a mais desafiadora a qual o nosso irmão maior nos incumbiu. Tendo em vista que o amor proposto pelo Cristo e tão bem vivenciado por Ele não pode ser confundido com aquele sentimento que nutrimos no seleto e estreito círculo composto pelos nossos familiares, nossos amigos e nossos benfeitores. E olhe que, por vezes, nós temos extrema dificuldade de amar de forma plena, inclusive a esses seres tão queridos. Contudo, o amor proposto pelo Cristo transcende a barreira da afinidade e da proximidade. Esse amor deve envolver também aqueles irmãos que nos são estranhos nessa encarnação. Deve abranger aqueles que trilham por caminhos equivocados, distanciados das leis divinas, por vezes abraçados aos vícios e à criminalidade. Por fim, esse amor deve envolver também os nossos supostos inimigos, que são aqueles seres que parecem que dedicam a própria existência ao nosso infortúnio. São os nossos carrascos, os nossos algozes que nos torturam de forma física ou psicológica. Como percebemos, a missão do amai-vos uns aos outros é tarefa assaz desafiadora, tendo em vista que no exercício desse amor devemos nos pautar de acordo com o exemplo que nos foi dado pelo próprio Mestre Jesus, que no momento de agonia extrema, num gesto de amor supremo em relação ao ser humano, roga ao Pai perdão pelos carrascos que o torturavam, assim dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Bom, meus irmãos, chegamos a um ponto culminante na nossa reflexão. E do que nós tratamos até agora, podemos tirar 3 conclusões. A primeira é que a missão do amai-vos uns aos outros realmente é desafiadora. E sob a perspectiva do nosso nível evolutivo atual, nos defrontamos com muitas dificuldades neste caminho a ser trilhado.
A segunda conclusão é que, a despeito das dificuldades e percalços deste caminho, indubitavelmente, a busca por este amor divino foi incumbida a todos nós pelo Cristo. O comando "amai-vos uns aos outros" não se direciona a um determinado grupo de pessoas, mas a toda a humanidade, ou seja, é tarefa nossa. A terceira conclusão nos remete à importância da busca desse amor divino. Se ainda persistem algumas dúvidas acerca desse ponto, buscamos auxílio no capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, quando, na epístola 1, o apóstolo dos gentios nos afirma que, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. No decorrer do capítulo, o extraordinário Paulo fala de outros sacrifícios que, se empreendidos sem amor, teriam seu valor mitigado. Tudo isto para ratificar a importância divina deste sentimento chamado amor, cujo exercício é tão bem caracterizado pela prática da caridade. Bom, meus irmãos, temos à nossa frente um trabalho muito importante, desafiador e que certamente nos foi incumbido pelo Cristo. Então, se a execução desta tarefa ficou ao nosso encargo, o que fazer diante de missão tão grandiosa e difícil? Entendemos que, em face deste trabalho gigante de reforma íntima, nós temos 4 opções. Contudo, somente uma delas tem o condão de nos guiar de forma consciente, constante e efetiva rumo ao amor perfeito. A primeira opção que podemos assumir diante desta missão grandiosa é a postura da acomodação. Quando optamos por este caminho, alegamos a magnitude e as dificuldades da missão como mera justificativa para a nossa inação e indolência. Então, de forma consciente, simplesmente cruzamos os braços diante de tão importante dever, em evidente prejuízo para a nossa jornada evolutiva. A segunda postura é a da impotência. Nesta, não nos sentimos capazes de executar o trabalho que ficou ao nosso encargo e, por vezes, questionamos o fato do Cristo ter nos deixado missão tão grandiosa, mesmo sabendo da nossa falibilidade. Então, dentro do nosso sentimento de impotência, de forma inconsciente, também cruzamos os braços e atrasamos a marcha do progresso espiritual. A terceira é a postura da empolgação. Aqui, nós somos dominados por sentimentos excitantes, mas invariavelmente transitórios. Normalmente, somos invadidos por uma paixão que nos energiza e, diante desse estímulo passageiro, decidimos exercitar o amor divino proposto pelo nosso Mestre Jesus. Ocorre que, em decorrência do nível evolutivo da maior parte de nós, passageiros dessa nave chamada planeta Terra, não temos ainda envergadura espiritual para promover uma mudança desta magnitude, de uma única vez. Acreditamos não ser possível, com um único salto, pularmos da indiferença espiritual até o amor divino. Por conta disto, inexoravelmente, não lograremos êxito em nosso intento e ser-nos-á fator de desestímulo. A quarta postura é a da mudança gradativa. Parece-nos ser o meio mais eficiente, não só para a busca do amai-vos uns aos outros, mas para todos os nossos processos de reforma íntima. Trata-se de uma postura mais madura e que reconhece as nossas limitações e o nível espiritual em que nos encontramos. E, cientes destas importantes variáveis, promovemos uma mudança gradativa e constante, adequada a cada estágio evolutivo em que nos encontremos. A mudança gradativa não tem nenhuma relação com as posturas de inação, tendo em vista que a base desta é o sempre agir. Também não se aproxima da postura da empolgação, pois, nesse estágio, reconhecemos que os passos devem ser dados de forma conscientes e consistentes, adstringindo-se ao limite do que nos é possível em determinado momento da nossa jornada.
Diante da conclusão de que a mudança gradativa é a mais adequada, tendo em vista que dela decorre uma reforma mais sólida e consistente, cabe-nos agora identificar a escala gradativa que parte do patamar da indiferença espiritual até o amor puro, incondicional e universal. Saímos do estágio da primitividade, onde imperava a barbárie espiritual, e, atualmente, nos encontramos nesse nosso mundo de provas e expiações, ainda imbuídos de uma inadequada indiferença espiritual. Contudo, já nos é possível vislumbrar no horizonte o caminho que nos conduzirá até o amor divino. E essa jornada tem seu início justamente no estágio da tolerância. Vamos dar um passeio pelo que entendemos que seriam os diversos níveis até o amor de uns pelos outros. Tolerância é o início do caminho que culminará com o atingimento do amor pleno. Ser tolerante significa termos as nossas certezas em relação ao nosso credo religioso, a nossa opção política, a nossa forma de ser e agir, bem como o nosso direcionamento sexual. Mas, apesar disso, não discriminamos de forma alguma o irmão que tem uma postura diversa da nossa. O segundo estágio dessa jornada é a aceitação. Percebemos uma pequena diferença em relação à tolerância. Diferença esta que faz toda a diferença, pois, na aceitação, nós abrimos mão da certeza absoluta e passamos a ter convicção. Lembremos que as nossas certezas absolutas foram base de muitas atrocidades cometidas por nós ao longo da história. Além do fato de que muitas dessas certezas corroboraram nossos equívocos, fazendo com que erros fossem tomados como verdades e que verdades fossem rejeitadas como se fossem erros. O estado de convicção nos impede de opor os nossos critérios a quem quer que seja, não cabendo o paradoxo de que nós estamos certos e os outros, que são diferentes de nós, estão errados. A convicção olha com naturalidade para a possibilidade do nosso irmão diferente ter uma postura tão adequada ou até mais adequada do que a nossa. Nesse estágio, acolhemos de forma melhor, mais humana e mais fraterna o nosso irmão que pensa e age de forma diferente da nossa. O próximo estágio nos propõe uma postura ainda mais humanizada do que no estágio da aceitação. Falamos do estágio da empatia, que é a habilidade espiritual de sempre nos colocarmos no lugar do outro. Passamos a entender e acolher o nosso irmão de uma forma muito mais plena. Em um degrau ainda mais elevado, temos a devoção, que é o estágio no qual identificamos em nosso semelhante o próprio Deus. A fagulha de divindade que habita em mim reconhece a fagulha de divindade que habita em ti. Disto decorre uma forma excepcional de vermos nosso irmão. É um sentimento de devoção com relação a ele. Sentimento este já bastante próximo do amor puro. Por fim, o amor divino, pleno e perfeito. O amar o próximo como a si mesmo. O cumprimento da missão do amemo-nos uns aos outros. Cabe-nos pouco falar acerca deste estágio. Melhor será observarmos a jornada do nosso irmão maior, o Cristo, que nos deu exemplos de amor extremo, puro, incondicional e universal durante sua breve passagem sobre a nossa crosta terrestre. Passando por estes 5 estágios, percebemos a gradação existente entre eles. E, como demonstrado, o estágio da tolerância é o que está mais próximo da nossa realidade espiritual. Então, cabe-nos assumir o propósito de implementar em nós a mudança no sentido de nos tornarmos cada vez mais tolerantes. Cumpre lembrarmos sempre que qualquer avanço que produzamos em direção à tolerância, estaremos dando passos para o objetivo maior de amarmos-nos uns aos outros. Importante
que nunca esqueçamos que não existe reforma íntima inexpressiva. Qualquer passo que pudermos dar na direção de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos mais tolerantes, trará 3 consequências imediatas. A primeira delas, estaremos mais próximos do amor proposto pelo Cristo. A segunda, o nosso melhoramento espiritual impacta todo o universo, elevando o seu nível energético. E a terceira é que existe um fator multiplicador na nossa evolução espiritual. Quando mudamos, impactamos e afetamos diretamente a nossa própria história evolutiva, mas também influímos em dezenas e, por vezes, em centenas de pessoas que convivem conosco e que ficam estimuladas pelo arrastamento que o exemplo provoca. Lembremos que as grandes revoluções são a consequência direta do somatório das mudanças individuais. Nós, como cristãos, não duvidamos da proposta convite que Jesus nos fez quando disse: amai-vos uns aos outros. Também parece óbvio que este comando não se direcionava a determinado grupo, mas a todos nós. Contudo, devemos reconhecer o tamanho e as dificuldades do trabalho que se nos apresenta, sem nunca cruzarmos os braços diante dele, fazendo sempre o que nos é possível em conformidade com o nosso nível evolutivo. Agradecemos a Deus as possibilidades e circunstâncias que culminaram com esse pequeno trabalho, ao passo que rogamos para que as reflexões aqui expostas possam, mesmo que minimamente, tocar os nossos corações e que este tocar possa ser revestido em ação, em prol de uma coletividade mais humana e mais fraterna.